Olá pessoal, bom, aqui eu vou trazer para vocês a resolução de alguns exercícios da lista, né? Eu escolhi alguns e fiz já a resolução e agora eu vou explicar para vocês cada uma das resoluções que eu fiz. Então, deixa eu pegar aqui o mouse não aparece na tela, é esse indicador, né? Então a primeira questão que eu peguei foi essa 24, né? Que pede o seguinte: representar essa função z mais 1 sobre z menos 1 por, no item A ele pede a série de Maclaurin e dê a região de validade para a representação, e o item B é a série de Loran no domínio módulo de Z maior do que 1. Estava aqui na lista, tá módulo de Z menor do que 1, mas quando eu fui ver a resposta, né, que estava lá na lista, não fazia sentido. Tinha que ser módulo de Z maior do que 1, ok? E se fosse módulo de Z menor do que 1, coincidiria no final das contas com a série de Maclaurin acima, tá? Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer, né? Nosso objetivo, né, é encontrar uma série de potências de Z, né? Lembra que a série de Maclaurin é a série de Taylor, só que em torno do zero, né? Então a gente quer uma série de potências de Z. Então para encontrar essa série de potências de Z, eu vou quebrar essa fração em duas novas frações, né? Uma que é Z sobre Z menos 1, escrevi aqui. Só que esse 1 sobre Z menos 1, eu vou trocar a ordem do Z com 1. Então, quando eu troco, eu mudo o sinal. E eu mudo o sinal do numerador. Então, eu vou ficar com essa fração aqui. E tenho aqui 1 sobre Z menos 1, que é a outra fração. Eu jogo para cá. E eu faço a mesma brincadeira que eu fiz aqui. Por que eu fiz isso, né? Tem uma identidade, que nós já usamos mais de uma vez, que é a seguinte. Deixa eu escrever aqui acima essa identidade. Que a soma, aliás, 1 sobre 1 menos alfa, isso é a soma de alfa a n variando de 0 até infinito, sempre que o módulo de alfa for menor do que 1. Ok? Então eu vou utilizar exatamente essa série aqui acima, né? Só que no lugar do alfa eu vou colocar z, tá? Isso aqui vale para alfa complexo qualquer, tá bom? Ou com essa condição. Então aí eu escrevo, onde tem esse 1 sobre 1 menos z, eu substituo por essa série de z a n, sinal de menos junto com z, e aqui também faço a mesma substituição, e já tenho série de potências, né? Só que falta juntar as duas. Aqui eu decidi escrever por extenso para ficar mais simples de vocês enxergarem. Então não necessariamente você precisa fazer isso. Já pode dizer qual é o resultado final, se você já souber, tá? Mas o que acontece, né? Aqui as potências, vocês podem observar, como tem esse z aqui fora, ela começa em z igual a 1 e vai até infinito, né? E aqui começa em z elevado a 0, né? Que é o 1. Tá? Vou escrever aqui por extenso, para ficar mais simples de entender. Então, esse cara, que é um termo independente, ele não junta com ninguém. Vai ficar o menos 1 aqui. Os outros vão juntar um com o outro. Ó. Menos z com menos z dá menos 2z. Menos z ao quadrado com menos z ao quadrado dá menos 2z ao quadrado. E assim por diante. Então, no final das contas, o que a gente tem é 1 menos 2. Pode botar o menos 2 em evidência, já que já aparecem todos. Vezes essa série de n variando de 1 até infinito de z elevado a n. E isso vale para todo z, tal que o módulo de z é menor do que 1. Lembra dessa condição aqui, ó, né? Por isso que essa igualdade só vale para módulo de z menor do que 1. E essa é a condição. Então, esse também é o domínio de validade para essa representação, né? Então, essa representação só vale para módulo de z menor do que 1. Pronto, então o item A é isso. Vamos para o item B. O item B, a função é a mesma, só que agora eu quero a série de Loran, que é módulo de z maior do que 1, né? Então o anel começa ali no módulo de z igual a 1 e vai até infinito, então é a parte de fora, né, dessa bola. E aí, pessoal, tem uma coisa interessante agora, né? Se o módulo de z é maior do que 1, é porque 1 sobre o módulo de z, o inverso, é menor do que 1. Tá certo? Então, se eu pensar numa série, né, eu vou querer
potência de Z, mas potências positivas e negativas agora, né? Que é a série de Loran. Então, se eu obtiver potência de 1 sobre Z, também tá legal. Então, aí, o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai fazer um pouquinho diferente, ó. Quebrar em duas frações também. A primeira vai ser Z, e o restante é 1 sobre Z menos 1. O que a gente vai fazer com 1 sobre Z menos 1? Deixa o Z em evidência, aí vai aparecer esse 1 menos 1 sobre Z aqui. Aí já observa que vai ter um cancelamento desse Z com esse Z, né, depois. Mas aqui fica aquela fração, né, que é 1 sobre 1 menos a razão, né, que é o alfa, né? E aí ficou fácil para a gente substituir o alfa por 1 sobre Z, né? Então, essa parte daqui, por exemplo, né, o Z cancela com Z, vai ficar soma de n variando de 0 até infinito de 1 sobre Z elevado a n. Então, essa parte já está resolvida. A outra parte do mesmo jeito, né, você vai deixar o Z em evidência, no denominador, do mesmo jeito. 1 sobre Z menos 1 sobre 1 sobre 1 menos 1 sobre Z. E aí, de novo, isso aqui transforma nessa série. 1 sobre Z. E aí, quando você junta as duas coisas, né, a mesma coisa, o 1 aqui é o único cara que não se repete desse outro lado, né? E depois os outros caras se repetem todos. Você junta, vai dar duas vezes essa série aqui, n variando de 1 até infinito, de 1 sobre Z elevado a n. Né? Então essa aí é a série de Loran. Observe que você não tem potências positivas, né? Só tem uma potência 0, Z, e tem uma potência... todas as potências aqui são negativas, né? Se eu pensar em Z elevado a n, né? Isso aqui é como se fosse Z a menos n. Ok? Então é isso. Pronto, vamos para o próximo exercício. Próximo exercício é determinar o resíduo em Z igual a 0 dessas funções, né? Cossecante ao quadrado de Z, Z a menos 3 cossecante de Z ao quadrado. Bom, agora que eu estou vendo um erro que eu cometi, tá? Nessa questão, eu esqueci desse quadrado, tá? Então, a resolução que eu vou fazer do item B vai ser sem esse quadrado, e o C eu não fiz, tá? Eu fiz só os dois primeiros, sendo que esse aqui ficou sem esse quadrado. E por isso deu um diferente da resposta que estava na lista. Mas vai ficar assim mesmo. Então veja bem, pessoal, a primeira coisa, né, cossecante de Z, só para a gente relembrar, é 1 sobre seno de Z, né? Bom, isso aqui não está definido em todo o plano complexo, né? Mas está definido aqui onde o seno de Z não for igual a 0, tá certo? A gente estava pensando só na vizinhança do zero, mas não pode ser no zero. Então, por isso, ali nós temos uma singularidade do zero, né? Para cossecante de Z. E tem um limite fundamental, né? Que é o seno de Z sobre Z. Esse limite aqui é igual a 1. Dá para provar mesmo aqui no caso complexo. Dá para provar que esse limite dá igual a 1. Ou você poderia pensar que isso aqui é a derivada, né? Seno de Z menos seno de 0 dividido por Z menos 0. Isso está tomando um limite quando Z vai para 0, então a derivada do seno no ponto 0, que dá o cosseno de 0, que é igual a 1, né? Limite fundamental. Bom, mas aí, né, pessoal, pega a função que eu tenho, que é cossecante ao quadrado de Z, e você multiplica por Z ao quadrado. Quando você multiplica, isso aqui vai dar, por essa relação, vai dar Z sobre seno de Z ao quadrado. E aí aqui você tem um limite fundamental. Isso aqui vai para 1, então isso aqui vai para 1 ao quadrado. E isso aqui, portanto, é igual a 1, né? Bom, o que a gente sabe sobre os polos, né? Sobre singularidades quando elas são polos. Quando você multiplicar por a potência de Z menos o teu candidato, que é o zero, né? Nesse caso, só Z ao quadrado. E você obteve que esse limite é um cara diferente de zero, né? Significa então que Z igual a zero é polo de ordem 2, né? Polo de ordem 2. E aí, como é que a gente calcula o resíduo, né? Bom, tem pelo menos duas formas de fazer isso aí. Uma delas vem da definição, que é você dizer qual que é a série de McLaurin, série de Loran da função, e o resíduo é aquele coeficiente B1, né? B1 ou A-1, dependendo como eu definir. Mais adiante eu vou escrever mais alguma coisa.
Um outro jeito, pessoal, é você olhar para essa função g de z, que é z ao quadrado cossecante ao quadrado de z, para z diferente de zero, e claro, g de zero é igual a 1, né? Por exemplo, de maneira natural. E aí eu vou olhar para o inverso multiplicativo dessa g, né? Que é h de z. Então a g de z a menos 1, né? Isso aqui é o inverso multiplicativo mesmo, vai ser ao quadrado de z sobre z ao quadrado, né? O resíduo pode ser calculado como sendo a derivada de primeira ordem, já que é polo de ordem 2, tá? No ponto em questão, né? Nesse caso no zero. A pergunta é quanto vale g' de zero, certo? Bom, vai ser um jeito de fazer. Eu vou precisar, pessoal, do desenvolvimento de seno ao quadrado de z. Tá? Aqui eu fiz umas contas, né? Partindo do cosseno de z, eu já sei a série de potência de cosseno de z. E a partir dela, eu posso encontrar a série de seno ao quadrado de z. Por quê? Porque seno ao quadrado de z, o seno é exponencial de z menos exponencial de menos z sobre 2i e eleva ao quadrado. E quando eu desenvolvo isso aqui, pessoal, vocês vão chegar a essa fórmula. Tá? Esse menos 4 eu transformei em menos 2 e aqui deixei esse 2. E é o que aparece aqui, pessoal, exatamente a definição do seno, aliás, do cosseno. Cosseno de 2z, esse aqui. Tá? Cosseno de 2z e aí tem um menos 2 aqui, então tem menos meio. Então menos meio cosseno de 2z. Então você tem essa relação aqui. E aí você substitui a série do cosseno aqui. Cosseno de 2z, só que no lugar que tem z lá em cima, você vai substituir por 2z. Você vai ficar com essa série daqui. Tá bom? Aqui eu escrevi ela por extenso só para pegar os primeiros termos. Olha. O primeiro deles aqui, que é quando eu faço n igual a zero, vai dar 1. E aí então vai ficar menos meio, né? Porque tem esse menos meio multiplicando, mais meio dá zero. Então, o primeiro mesmo desaparece. Fica a partir do n igual a 1. A partir do n igual a 1, 2, 3, você vai encontrar isso aqui. Então essa aqui é a série do seno ao quadrado de z. Seno ao quadrado de z. E aí eu fiz uma observação aqui. Nesse caso, no item A é mais simples, ó, porque a cossecante, né, ao quadrado é uma função que tem essa propriedade, né? Função par, né? Cossecante ao quadrado de z é igual a cossecante ao quadrado de menos z. Certo? E o fato da função seno ser ímpar, só que ao quadrado ela fica sendo uma função par, né? E bom, a própria cossecante também, por ser ao quadrado, tem que ser uma função par. Então a série de Loran de f de z igual a cossecante ao quadrado de z em torno de zero, ela tem que ser dessa forma. Né? Por que a gente sabe que tem que ser dessa forma? Porque o z igual a zero é um polo de ordem 2, então ele começa aqui exatamente no B2, né? B2 sobre z ao quadrado. O próximo, cara, seria B1 sobre z. Por que eu não coloquei o B1 sobre z? Porque eu sei que ela é uma função que satisfaz isso, né? É uma função par, então só tem expoentes pares aqui no z, certo? Então só tem potências pares. Então o A1 sobre z não aparece. Aí depois tem o A2, depois o A2 é ao quadrado, assim por diante. Em particular, o resíduo dessa função f, no ponto zero, né, é igual ao B1, mas nesse caso nem aparece, é igual a zero. Então o resíduo nesse caso é igual a zero, tá? Não sei se vocês observaram, eu nem utilizei essa parte aqui, né? Nem utilizei que é o seno, vale isso, e nem estou utilizando essa fórmula aqui, tá? Foi uma coisa que eu tinha pensado inicialmente, mas no final das contas não precisou para o item A. E aí o item B eu achava que era z aqui, mas na verdade z ao quadrado,
mas o que eu vou fazer é com z, tá? E aí eu utilizo essas contas anteriores. Aí o f de z aqui é z menos 3 cossecante ao quadrado de z, tá certo? Deixa eu só voltar aqui. Eu realmente troquei tudo, né? O quadrado era no z ao quadrado e aqui era cossecante. E eu fiz o contrário, tá? Mas vamos fazer o exercício assim mesmo, do jeito que tá. Então, nesse caso, pessoal, aqui você tem um polo de ordem 5, né? Porque se você multiplica por z à quinta, vai dar aquele limite que a gente calculou agora há pouco, né? Vai dar esse cara aqui. Se você multiplica lá por z à quinta, vai dar esse cara que vai dar igual a 1. E, portanto, é um polo de ordem 5. Observe que apareceu um z a menos 3 aqui, né? Então, é um polo de ordem 5. E se é um polo de ordem 5, essa função, que eu chamei de f grande de z a menos 3 vezes a fzinho, que está aqui acima, né? E eu vou utilizar a expressão da fzinho, que é a cossecante ao quadrado de z, certo? E aí ela vai ficar assim. Quando eu multiplicar por z a menos 3, a f de z, né? Onde tem esse z ao quadrado no denominador aqui, vai aparecer z à quinta. Onde aqui não tem nada no denominador, né? Então aqui vai aparecer um z ao cubo. Aqui tem z ao quadrado, multiplicando por z a menos 3, vai dar z a menos 1. Então vai dar um z no denominador. E a partir do 4 aqui que aparecem potências positivas de z, né? Ok? Então, chegamos a essa fórmula aqui. Agora, o resíduo de f no ponto 0 nesse caso aqui, é o A2, né? O A2 de segunda representação anterior que nós tínhamos da expansão de f. Então, aqui o que a gente vai fazer é calcular quem é esse A2 lá na expansão da fzinho. Bom, e aí eu vou observar o seguinte, que f de z é a cossecante ao quadrado, né? Vezes seno ao quadrado de z, isso aqui dá igual a 1. E aí tem um jeito de você calcular os primeiros coeficientes, é você fazer a distributividade mesmo aqui, né? Então você escreve a f de z, que é dado dessa forma, você tem que determinar os coeficientes ainda, mas é dado dessa forma. E o seno ao quadrado de z, onde eu fiz a conta ali agora há pouco, né? Tem essa expressão aqui, tá? Eu coloquei os primeiros termos, eu vou utilizar só os primeiros termos no final das contas, tá? Igual a 1. E aí o que a gente vai fazer, né? Vai fazer a distributividade. Então, quando eu multiplicar esse z ao quadrado por b sobre z ao quadrado, vai dar b ao quadrado? Não, b2, né? Vai dar exatamente esse b2. Ok? Bom, e esse é o único cara que dá termo independente, assim, né? Os outros não tem condições de você obter termo independente, assim, sem o z, né? Porque as potências aqui são maiores do que 2, né? Aí aqui, para aparecer os caras de z ao quadrado agora, percebe que não aparece de ordem 1 porque todos os caras são pares aqui, não tem como aparecer de ordem ímpar. Para aparecer z ao quadrado, você multiplica z ao quadrado por a0, né? E o outro jeito é multiplicar o z à quarta com o z ao quadrado no denominador, né? Vai dar um z ao quadrado. E aí você olha para o coeficiente, que é menos 1/3 vezes b2, né? Z ao quadrado. O próximo são 3 caras agora aqui na jogada. z2 vezes a2 é 2, dá 2, z à quarta, né? Esse cara vai com a0 agora, menos 1/3 a 0, mais 2 sobre 45, b2. O z à quarta, mais e assim por diante, né? Aí você chega à conclusão que isso aqui tem que dar 1. Para dar 1, então quer dizer que o B2 tem que ser igual a 1 e todos os outros coeficientes devem ser 0. Então, para que esse cara seja igual a 0, né, segundo aqui, é porque o A0 tem que ser 1/3. E se o A0 for 1/3 e o B2 igual a 1, você consegue dizer quem é o A2, que vai dar 1 sobre 15, que é o que a gente queria calcular, né, que era esse A2. Então, o resíduo, nesse caso, é 1 sobre 15.
Infelizmente eu não fiz o item B que estava pedindo lá, tá? O exercício 40. O que diz aqui o exercício, né? Então, seja f a função analítica no domínio D e Z0 o único zero de f em D. Se C é um caminho fechado em D que envolve Z0 e C percorrido no sentido positivo, mostre que 1 sobre 2π integral de C de f' de Z dz sobre f' de Z sobre f de Z dz é igual a m, onde o inteiro positivo m é a ordem do zero em questão. O quociente f' sobre f é conhecido como a derivada logarítmica de f. Ele é a derivada log de f. Ok. Bom, a gente sabe que o log tem a questão do domínio, né? Mas não vamos discutir isso aqui. Bom, pessoal, isso daqui, pessoal, é um caso particular do teorema de Rouchet, tá? Se vocês puderem buscar em algum livro, tá? Um livro de quadrados complexos, esse livro que a gente está utilizando, que é do Márcio Gomes, né, Soares, vocês também vão encontrar uma versão um pouquinho mais geral desse teorema, do teorema de Rouchet. A versão do teorema de Rouchet quando essa função, ela, além de zeros, né, que ela tem dentro de uma região determinada por uma curva, ela também tem polos. Então, e essa conta daria, no final das contas, é o número de zeros menos o número de polos contado, claro, com as suas multiplicidades, tá certo? Com suas ordens e com suas ordens, exatamente. A ordem do zero e a ordem dos polos. Bom, mas aí eu fiz aqui a demonstração, tá? Na verdade, eu imitei a demonstração que está lá, pelo menos nesse caso. Então, o que a gente faz? Olha, Z0 é o único zero de f em D, né? E Z0 tem ordem m. Então, já que f é analítica, né, no domínio D, né? Então, você pode escrever f de Z como sendo Z menos Z0 elevado a m, que é a ordem, vezes uma função analítica g de Z, com g de Z0 diferente de zero. Ok? Então, você escreve isso e aí depois você deriva. Quando você deriva, tem uma regra do produto, né? Então, fica m, Z menos Z0 elevado a m menos 1, g de Z, mais Z menos Z0 elevado a m, g' de Z. E aí a gente vai fazer o quociente de f' por f mais membro a membro, né? Quando você faz isso, tem um cancelamento aqui, ó, no primeiro termo, né? Esse cara daqui dividido por esse vai dar o m, vai sobrar um z menos z0 no denominador e cancela o g de z com o g de z, né? E quando você dividir esse cara daqui por esse, o que cancela é o z menos z0 elevado a m. Você vai ficar com g' de z sobre g de z. Né? Então você fica com isso aqui. Agora, essa aqui, pessoal, é uma função analítica, né, no domínio, porque z0 é o único zero dessa função, né? E, então quer dizer que g de z nunca se anula de fato dentro da região D. Aliás, dentro dessa região gama, né? Deixa eu só ver. Chamei de gama, mas é esse caminho C, tá certo? Tá? Então, quer dizer, essa função aqui não se anula, então é analítica. Esse quociente aqui é de uma função analítica. E quando você integra uma função analítica em cima de uma curva que engloba uma região onde a função é analítica, né, essa integral aqui dá zero. Então, quando eu integro isso aqui, vai ser a integral disso aqui mais a integral disso. Essa primeira integral deixa o m em evidência e fica com essa integral aqui. E essa integral a gente sabe que dá zero. Agora, essa daqui, né, por que ela dá 2πi? Bom, aqui tem várias maneiras de você enxergar que isso vale. Por exemplo, a fórmula integral de Cauchy, né, vai te dar
que aqui no final das contas é a função 1 que você está observando, né? E aí pelo teorema de Cauchy, isso daqui dividido por 1 sobre 2πi seria igual à própria função, né? Então, um jeito de fazer. Outro jeito é fazer essa conta aqui, dá para fazer quando essa gama é um círculo em torno do Z0. Então você vai chegar à conclusão rapidamente que é 2πi. Ok, depois não depende da curva, né? No final das contas, a gente aprende lá no teorema de Cauchy. Bom, mas chegamos a isso aqui e, portanto, m, só isolar o m, né? É 1 sobre 2πi integral dessa função. Próximo exercício. Essas duas integrais. Estabeleça as seguintes formas de integração com auxílio de resíduos, né? Vê que essa integral é igual a π sobre 2 vezes e elevado a menos a. Isso aqui no caso em que a é maior ou igual a zero. E essa daqui é π sobre 2e. Tá? São bem parecidas. A única coisa que diferencia uma da outra é o denominador. Aqui o denominador está ao quadrado e aqui o denominador não está ao quadrado, né? E aqui tem um A positivo, mas poderia pensar que o A é igual a 1 nesse caso. Beleza. Então vamos lá, fazer o item 5 primeiramente. Note que essa função do integrando aqui é par e, portanto, a integral de 0 até infinito é igual a meio da integral de menos infinito até infinito. Tá? Isso é importante porque a gente está querendo utilizar o teorema dos resíduos, né? E a gente vai utilizar essa curva daqui, né? Essa curva que é uma semicircunferência de raio R, certo? Na parte positiva, e completar com essa curva em cima do eixo real, né? De menos R até R. Tá aqui as duas curvas, né? Aqui é a semicircunferência e essa aqui é a curva identidade, né? Ok? Bom, para fazer isso, pessoal, a gente vai calcular de fato a integral dessa função. Ao invés de pegar o cosseno de AX, a gente vai pegar a exponencial de AX, né, no final das contas ali. Primeiro eu vou calcular a integral dessa função aqui, que ela vai ser útil para a gente. Lembrando que isso aqui o cosseno está aparecendo aqui, né? Isso aqui é o cosseno de AZ mais I seno de AZ, certo? Bom, mas vamos lá. Beleza, vamos seguir em frente aqui. Então aqui eu fiz essa observação, que o exponencial de I a Z é igual ao cosseno de AZ mais I seno de AZ. E aí vamos calcular essa integral, exponencial de I a Z sobre z ao quadrado mais 1dz nessa curva fechada. E aí eu vou dividir por 2πi para utilizar o teorema dos resíduos, né? Nós aprendemos pelo teorema dos resíduos, isso aqui é igual o resíduo que está dentro da curva, dessa curva γ R, que é essa curva aqui. Tá? Essa curva juntando esses dois pedaços, a γ R, né? Aí o único resíduo que está aqui dentro, tá, pessoal, é o I. Veja que essa equação, né, z ao quadrado mais 1, que está no denominador, né, ela tem duas raízes. Uma é I e a outra é menos I. Só que a menos I está fora. Então só tem um único resíduo aqui dentro, que é o I. E aí pelo teorema dos resíduos vai ficar essa integral aqui, dividido por 2πi, é igual o resíduo da função no ponto I. Observe que isso aí é um polo de ordem 1, né? Polo de ordem 1. E, então tem um jeito de calcular o resíduo, que é multiplicar por z menos o teu candidato lá, né? Menos o polo, a função, e tomar limite. É quando você faz isso, tem um cancelamento aqui, né? Vai ficar um z mais i aqui, exponencial de a z. E aí você não tem mais singularidade nenhuma nesse caso, né? Então vai ser a exponencial. Você substitui o z por i, vai dar menos a,
Se substituir o z por i, vai dar 2i aqui, né? Então esse aqui é esse resíduo, né? Que é essa integral. Aí vamos olhar quanto é essa integral no αr. De fato, a gente vai estimar a integral no αr, que é nessa semicircunferência aqui, né? Quanto é essa integral. Vou ver o que é o αr aqui, tá? E aí, a primeira coisa que eu vou observar, pessoal, é uma estimativa desse numerador, né? A gente tem que estimar essa função que está no integrador, vou estimar logo o numerador, tá? O modo da exponencial de i a z, se eu pensar em z igual a x mais y, lembra que o y é positivo, tá? Porque eu estou na parte superior lá do plano, né? E eu substituir o z por x mais y, você vai ficar com essa exponencial, menos ay mais i a x. Mas, o modo de uma exponencial, né, é exatamente a exponencial da parte real. Esse vai ser o módulo. Esse cara tem módulo 1, digamos assim, né? Exponencial de i a x, né? Lembra que aqui agora são números reais que a gente está olhando. Então agora sim. Aí esse cara daqui, né, é menor ou igual a 1. Tá? Então eu consegui estimar o módulo do numerador. Então o módulo do numerador aqui perde para 1. O do denominador é uma coisa que perde para r ao quadrado menos 1. Né? Porque eu estou em cima. O módulo de z é sempre igual a r nesse caso, né? Sempre igual a r. Então r ao quadrado menos 1 é o pior dos casos aqui, né? É o pior dos casos. E eu vou diminuir o máximo que eu consigo diminuir esse denominador é r ao quadrado menos 1. Certo? Mas mesmo assim isso aqui vai para zero, né? Porque tem uma potência maior no denominador aqui, quando o r vai para infinito. Tá? De onde apareceu esse r foi exatamente do comprimento da curva. De fato faltou um detalhe aqui, que é o π ainda, mas que não atrapalha a nossa estimativa. Vou mudar a cor. Que é o comprimento da curva. Esse π vezes r que aparece. Tá, o π é o comprimento da curva. Pronto, então essa parte vai para zero, né? Então agora a outra integral, deixa eu só voltar aqui ao desenho, né? Então vê só, a integral aqui nessa curva, que é na gama, é a integral no alfa mais a integral no beta, né? Então a integral no beta, no final das contas, então, é a integral no gama, no todo, menos a integral no alfa. A integral no alfa, eu sei que vai para zero. Então, a integral no beta, no final das contas, é no limite, né? Quando r vai para infinito, vai ser a integral no gama, a integral na curva toda. Tá? Deixa eu escrever aqui, né? Já escrevi, na verdade. Então, essa integral de menos infinito a infinito, que é o meu objetivo, é o limite dessa integral, nesse caso aqui no beta, né? De menos r até r, dessa função, tá? Mais a integral no alfa. Só que somando essas duas, né, pessoal, vai dar a integral no gama. Aqui a integral no gama. Mas a integral no gama é sempre a mesma coisa, não depende do r, essa integral no gama. Que é sempre, vamos lá, faltou, ou seja, 2π está aqui, né? Então eu passo 2π para o outro lado, vai ficar 2π vezes exponencial de menos alfa dividido por 2i. Vai dar essa conta aqui. Tá bom? Que é igual a π exponencial de menos a. Ou seja, esse limite aqui é sempre essa conta. Só que esse cara vai para zero. E esse cara vai para a integral que nós queremos, né? Tá certo? Bom, eu já escrevi isso aqui porque isso aqui já era zero, né? Por isso que eu escrevi esse pedaço. Então a integral de menos infinito a infinito dessa função é π exponencial de menos a. E aí como é que conclui, né? Lembra que aqui, nessa posição, é o cosseno que a gente tem que colocar. Bom, aí a gente lembra dessa relação, né?
E aí, a integral colocando cosseno, lembra que o cosseno é a parte real, né? Então isso aqui vai ser a parte real dessa integral que a gente calculou. Só que a integral que nós calculamos já é real, né? A parte real dela é ela mesma, que é o π exponencial de menos a. Mas isso aqui é a integral de menos infinito até infinito, né? A integral que a gente quer é só de 0 até infinito, que é a metade dessa. Então, por isso que fica π sobre 2 exponencial de menos a. Vamos para a próxima. A próxima é o seguinte, você vai raciocinando do mesmo jeito, né? Que é a questão anterior. Chama essa função do integrão aqui de h, para a gente poder escrever menos. H de z, no final das contas, é e de z dividido por z ao quadrado mais 1 ao quadrado. E ela possui apenas z igual a i como polo agora de ordem 2, na região delimitada por γ r, né? Você usa o mesmo desenho. Aí, o resíduo, né, dessa função h no ponto i é igual a g' de i, onde g de z é igual a z menos i ao quadrado, h de z. Isso nós vimos aqui em um dos teoremas, né? Quando é polo de ordem 2, você multiplica por z menos o cara que é o polo, né, ao quadrado, vezes a função, você obtém uma nova função, e o resíduo vai ser exatamente a derivada dessa função, dividido por 1 fatorial, nesse caso, né? Fica só isso aqui mesmo. Só que no ponto i. Então, calcula a derivada, observe que essa função, quando você simplifica, ela fica essa aqui, exponencial de z mais i ao quadrado, deriva, dá isso aqui, e aí você calcula agora essa função no i. Bom, tem que substituir, né? Quando você substitui, vai dar i vezes i dá menos 1. Aqui, quando você coloca o i, vai dar 2i ao quadrado, então vai dar menos 4. Aí tem esse outro i. Aqui vai dar um 2i, vezes 2 vai dar 4i. Então vai dar isso aqui, tá, pessoal? E aí simplifica e dá isso aqui no final. Bom, então agora falta a estimativa na alfa r, né? E aí a estimativa é parecida. Lembra que esse numerador, lembra que tinha um a que era positivo, agora o nosso a é igual a 1, né? Então não muda nada a estimativa do numerador por 1. Esse π vezes r é o comprimento da curva, e o denominador é limitado por r ao quadrado menos 1 ao quadrado. E isso aqui vai para zero quando r vai para infinito, né? Certo? Então, a integral na gama r é 2πi vezes o resíduo de h no i, que é 2πi vezes o cara que é menos i exponencial de menos 1 sobre 2, que vai dar menos, aliás, dá positivo, né? Π exponencial menos 1. E aí, do mesmo jeito, né? A integral de menos infinito até infinito vai ser o limite, a integral no gama menos a integral no alfa, que eu fiz um pouquinho diferente. E aqui vai aparecer o resíduo, a integral no alfa. A integral no alfa, a gente já viu que vai para zero, né? Então isso aqui é zero, vai dar só o resíduo mesmo, né? 2π vezes o resíduo, que é π exponencial de menos 1. Pronto, então calculamos essa integral. Agora, vamos lá para a parte que substituir pelo cosseno. Então, a integral no cosseno é igual a meio integral menos infinito até infinito, que é meio da parte real dessa integral, e isso é π exponencial de menos 1 sobre 2, que é igual a π sobre 2 é. Então é isso, pessoal.